Fala pessoal, chegamos ao fim dessa sessão aqui de expressões regulares. É claro que ainda tem muita coisa para você aprender, você pode ler mais livros sobre expressões regulares, pode fazer cursos específicos de expressões regulares. Tem linguagens de programação que tem a engine de expressão regular muito mais robusta, que faz muito mais coisas do que isso. Mas aqui já te deu um bom começo para você começar já a utilizar as expressões regulares ao longo dos seus códigos. E daí uma coisa que eu quero deixar avisado aqui. Sempre que você for criar uma expressão regular para alguma coisa, principalmente para validar algum campo em algum formulário, tenha consciência de que você quer fazer uma expressão regular apenas para verificar se a coisa que o usuário está digitando está correta. E não para, tipo, nossa, eu vou fazer a expressão regular perfeita. Você vai ver na hora que a gente chegar na receitinha de e-mails, que existe, o e-mail, na minha concepção, é uma das expressões regulares mais complexas que você pode criar, porque ela é muito, a especificação é muito longa, pode ter vários tipos de e-mails, por exemplo, e eu estava lendo aqui agora mesmo, aparentemente o Gmail aceita e-mails acentuados. Parece que na parte ali, da parte do usuário, parece que o Gmail vai aceitar ou já aceita, eu não entendi muito bem, só olhei por alto se dava para utilizar acentos no e-mail, porque a nossa expressão regular precisava checar isso. E daí eu quero fazer uma expressão regular para checar mais ou menos, não 100%, mas checar mais ou menos se o que o usuário digitou está correto, só para eu saber se está mais ou menos no padrão. E daí eu faço outro tipo de validação para checar. Talvez para checar e-mail seria interessante tentar mandar um e-mail ou alguma coisa assim, diferente da expressão regular. A expressão regular é só aquela primeira checagem ali inicial. Beleza? Então, dito isso, vamos começar com essa aula 10 aqui. E ao longo aqui você vai ver o tanto que é chatinho fazer expressão regular de e-mail. Eu já montei algumas aqui, deixei prontas para a gente não demorar muito. Então, nessa aula, o que eu quero te falar é o seguinte. Eu não vou ficar digitando as coisas aqui no Visual Studio Code para eu te mostrar uma outra ferramenta aqui que chama regexp 101. Essa ferramenta aqui, provavelmente ao longo dessa sessão, se você já pesquisou alguma coisa de expressão regular, você já deve ter topado com essa ferramenta aqui, ou talvez você até esteja utilizando ao longo da sessão, né? Mas isso aqui é uma ferramenta muito interessante para você testar suas expressões regulares, porque ele vai te mostrar em tempo real o que a sua expressão regular está encontrando aqui no caso, e vai te explicar o que você escreveu, enfim. Você vai ver que tem várias coisas aqui interessantes aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar aqui em JavaScript, porque a gente está utilizando JavaScript, e vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Algumas expressões eu vou deixar a flag global ativa e a flag multiline ativa. Para outras não, depende do que a gente for fazer aqui. Mas, na maioria dos casos, eu vou deixar a flag global e multiline. Isso quer dizer que cada uma das minhas linhas vai ter um começo e um fim que eu posso utilizar o caractere de começa com e termina com. Beleza? Então, vamos começar aqui. Eu deixei um texto pronto aqui, ó, para eu te mostrar uma coisa que vai ser corriqueira, mas você vai precisar muito, que é encontrar palavras que tenham acento. Eu já te mostrei isso, mas só para a gente ter no nosso arquivo de receita, eu vou colocar isso aqui também. Então, para a gente achar, eu vou criar um conjunto aqui e vou selecionar os /W aqui, né? Você vê que se eu selecionar /W, ele encontra caractere por caractere, pulando os caracteres que tem acento aqui. Então, eu vou colocar um mais. E aí ele vai continuar encontrando tudo, menos os caracteres que tem acento aqui. Você está vendo aqui? Ó, esse são não foi encontrado. Esse não foi encontrado. Então eu queria adicionar essas palavras aqui. Então a gente pode utilizar A, né, com A maiúsculo craseado até esse range, até o U acentuado. Então isso vai fazer com que ele encontre todas as palavras, incluindo as acentuadas. Se você quiser observar aqui, ó, na lateral, que você tem todos os full match aqui, né? Você vai ter grupos também quando a gente for utilizar grupos, mas você pode olhar todos eles aqui. E também, se você quiser substituir alguma coisa,
você pode vir aqui embaixo e trocar aqui. Por exemplo, suponha que eu queira criar um grupo aqui, para eu capturar, né, um capturing group aqui. Eu posso colocar isso entre parênteses. E daí eu tenho um grupo, aí ele vai te explicar aqui na lateral, First Capturing Group. Tá vendo? First seria o 1 nosso lá, né, no caso. E daqui ele te explica o que isso faz, ó, o quantifier, encontra um ou ilimitadas vezes, a gente já falou sobre isso, mas só te mostrando aqui, e as flags aqui, então estou só te mostrando aqui a ferramenta em si aqui. Mas você pode testar suas expressões regulares. E daí aqui eu posso utilizar os meus grupos, por exemplo, aquele $1 aqui, eu estou substituindo tudo, por isso, tudo que eu encontrei aqui, por esse grupo aqui no caso. Por exemplo, se eu colocasse entre aspas, eu veria exatamente o que eu estou encontrando e o que eu estou substituindo aqui embaixo, caso eu precise de substituir. Por falar em substituir, uma coisa que eu faço muito corriqueiramente seria... eu vou colocar isso aqui no nosso arquivo de receitas aqui, e daí vou colocar... Pode ser encontra todas as palavras. E aí eu vou deixar como palavras. Vou chamar de palavras regex igual a isso daqui. E daí não veio as barras, então eu posso colocar isso aqui. Você lembra que lá, aqui não vem, ó, as flags, nem os barras aqui. Então a gente tem que colocar isso para não esquecer. Então vou colocar GM, pode ser só G também aqui para o nosso caso, e pode ser também GI aqui. Então você pode escolher as flags que você quiser. Vou colocar GI para encontrar maiúsculo, minúsculo, tudo, mas isso aqui já vai encontrar, né? Porque já está aqui também. Aqui pega de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo e aqui tudo acentuado. Então aqui já vai dar certo. Beleza, outra coisa que eu faço muito corriqueiramente seria eliminar coisas que não são números de texto. Por exemplo, o usuário digita um CPF, eu quero eliminar tudo que não é número daquele texto. Eu faço isso utilizando isso aqui. Não elimina. Não, só números vou chamar aqui. Não, vai ser a expressão regular, então vai ser ao contrário. Vai ser não números. Não números. Isso aqui é bem simples, na verdade. Deixa eu colocar aqui, ó. Não números. Regex. Vai ser isso daqui, ó. Barra, barra. E aí eu posso colocar um D dessa maneira aqui, ó. Isso aqui vai substituir tudo quando você utilizar replace, claro, né? Você precisa pegar o replace, aí você pega a expressão regular e substitui para nada. Aí você vai eliminar tudo que não é número da sua string, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó, e colocar aqui para você ver. Eu tenho um texto aqui, ó. Esse texto aqui, ó, imagina, ó, o CPF do fulano é um 124, tal. Imagine que eu queira substituir tudo aqui, ó, e deixar só os números. Simplesmente, eu simplesmente utilizo aquela expressão regular que eu acabei de te mostrar. Então, aquele barra D significa não números, né? Então, eu tenho que substituir a expressão regular para nada. E aí, o que eu vou ter no final é só números. Tá vendo aqui embaixo, ó? Então, eu tenho 124... 557 e tal. Eu acho, eu tenho quase certeza que eu já utilizei isso em algum trecho desse curso para substituir números. Mas fica aqui a dica, se você precisar tirar tudo que não é número da string, tá aqui, ó, essa expressão regular. Beleza, uma outra coisa que a gente costuma fazer muito também é o valida IP, eu vou colocar ela aqui também, valida IP. Daí eu vou copiar, eu já deixei pronto aqui, a mesma expressão regular que a gente utilizou anteriormente, então eu vou copiar ela aqui e vou colocar isso aqui. Vou só deixar ela aqui, na verdade a gente já passou por isso, então eu vou só deixar ela aqui. IP regex e vou colar ela aqui pra gente, então vai ficar nas nossas receitas aqui. Vou colar ela aqui. Posso fechar essas coisas aqui, né? Isso aqui, isso aqui. Beleza, então IP regex é aquela expressão regular que a gente fez. A gente fez também uma de CPF, se você quiser testar. Eu tenho aqui alguns CPFs para a gente encontrar.
Se você quiser testar ela novamente, ela tá aqui, essa de CPF, a gente pode colar ela aqui. Ah, deixa eu te mostrar um negócio interessante aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a expressão regular e ele vai me dar uma dica interessante aqui até. E é até importante você testar a sua expressão regular, porque talvez você tenha feito alguma coisa que possa ser melhorada. Por exemplo, se eu pego a minha expressão regular que vai encontrar CPFs, então, /D, e aí eu preciso de 3 dígitos, correto? E aí eu preciso pegar um ponto, e aí eu peguei esse primeiro trecho aqui do CPF, eu vou copiar isso aqui, vou criar um grupo, e aí eu vou falar que esse grupo se repete 2 vezes, beleza? E aí esse terceiro grupo vai ser /D, 3, e aí vai ter um traço aqui, um traço. Aqui eu não preciso escapar isso aqui, no caso, porque não está dentro de colchetes, então não vai ser um range. E aí aqui vai ser /D, e aí 2 dígitos. Beleza? Então eu pego todos os CPFs válidos. Esse aqui é inválido, né? Esse aqui é do mesmo do exemplo que a gente estava utilizando. Mas olha aqui o negócio interessante. Ele está me falando aqui, ó. A repeated capturing group will only capture the last iteration. Ele está falando que o grupo que eu estou criando aqui só vai capturar a última iteração. Put a capture group around. Ele está falando para me colocar... ou se eu resumir, eu já li isso aqui anteriormente, não vou ficar tentando traduzir em inglês aqui para você, mas ele me falou que se eu não for utilizar esse grupo, resumidamente, eu posso falar para a engine aqui que eu não quero que ele capture esse grupo. E a gente já viu como fazer isso. Se eu não quero que ele capture esse grupo, eu posso fazer interrogação. Eu não estou com insert aqui. Interrogação. 2 pontos. E aí sumiu o match ali, ou seja, porque eu acho, assim, na minha concepção, isso apareceu porque eu criei um grupo aqui, mas eu não estou utilizando esse grupo em lugar nenhum. Então, acho que não faz sentido a gente ter esse grupo aqui, né? Se eu precisasse disso, eu poderia criar um outro grupo por volta aqui para pegar ele por fora aqui, mas eu não preciso desse grupo. Então, ele me falou aqui, ó, que é interessante, se você não está utilizando, aliás... O que ele quis me dizer, agora que eu chinei aqui, o que ele quis me dizer é que esse grupo só vai pegar a última ocorrência da coisa que ocorreu aqui. Então, se eu corresse isso várias vezes, ele ia capturar a última ocorrência. Só que se for um grupo só para eu fazer alguma repetição aqui, como foi o caso aqui, eu posso tirar fazer ele não salvar aqui. A gente já viu isso anteriormente, mas só para você entender aqui. Então, eu vou colocar essa expressão como sendo a nossa expressão de CPF aqui. Então, valida CPF. E aqui não é CPF regexp. Aqui não é uma coisa importante. Isso aqui não é validação de CPF. Eu estou simplesmente checando se o usuário digitou algo que parece um CPF. Mas para validar o CPF, a gente já fez as contas anteriormente nesse curso, então ainda são aquelas contas que a gente fez anteriormente. Isso aqui é só para ver se tem o formato correto de um CPF. Beleza? Validar CPF envolve muito mais cálculo do que isso aqui. Beleza, vamos para o próximo aqui. A próxima receitinha que eu vou deixar aqui para a gente vai ser de telefone. Isso a gente ainda não viu, né, no caso. Deixa eu pegar aqui na lateral, eu tenho alguns telefones salvos em algum lugar aqui. Tá aqui. Achei meus telefones. Vou colocar aqui, ó. E vamos observar um negócio aqui, ó. Seria simples montar uma espécie... Deixa eu tirar isso aqui que a gente não precisa. Seria simples a gente montar uma expressão regular para isso aqui, ó. Vamos fazer aqui para a gente ver, ó. Olha, eu vou ter um grupo aqui no começo e eu quero tentar capturar esse 3,5 aqui. Então, como que a gente faria isso? Primeiro, eu vou falar que minha expressão regular começa com, certo? Então, vai ser linha por linha aqui, assim, porque tá com GM aqui. E daí, eu quero capturar um parênteses aqui. Então, eu já peguei. Eu tenho que escapar ele aqui, ok? Então, eu escapei, eu vou colocar um D2 aqui dentro, só que eu tenho que colocar entre chaves, né? Um quantificador. E aí, eu tenho que fechar os parênteses. Beleza, então eu capturei o 3,5, só que pode ter um espaço aqui também, né? Então fica meio complexo aqui. Então vamos colocar também esse espaço aqui. E esse espaço vai ser opcional aqui. Beleza? E isso daqui, tudo, vai ser... Isso aqui não repete, beleza?
Então esse espaço aqui vai ser opcional. Eu acho que eu não precisava desse grupo aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Vamos tirar aqui. E daí eu vou colocar, depois disso daqui, posso ter... Eu cliquei em salvar, a mania do Visual Studio Code. Depois disso daqui eu posso ter um parênteses. Só que eu quero fazer com que isso aqui seja opcional. Então isso aqui é o meu grupo, né? Então isso pode ter assim, como pode ter colado também. Então eu posso ter ele colado assim também. Que a minha expressão regular já está checando isso. Só que isso pode ser opcional. Então eu vou colocar uma interrogação aqui. Beleza? Então até aqui tudo bem. Agora o que eu quero fazer é capturar o nosso número aqui. Então o que a gente vai fazer vai ser... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma expressão que captura esse 9 aqui com um espaço. Beleza? Então a gente está capturando o 9 com espaço, só que eu quero fazer com que o 9 seja opcional também. Então o meu número pode ser só esse trecho aqui, ó. Se eu quiser. Você não precisa colocar isso opcional se você não quiser. Eu estou colocando aqui porque eu quero capturar números de telefones que contenham 4 números de K, 4 números de K. Mas pode também conter o DDD ou o 9 aqui, tanto faz, beleza? E isso aqui também vai ser válido. Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui colado assim, ó, também seria válido, beleza? E agora que vem a expressão regular do telefone em si. Então aqui seria /D. E aí 4, e aí um traço, né, no caso, e aí mesma coisa, /D 4. E aí a gente tem a expressão regular que captura os telefones aqui, ó. Daí você vê que os trechos opcionais, ó, são opcionais, então se o usuário não digitar isso daqui, ele não vai capturar. Agora uma coisa importante, aí você poderia vir e falar assim, tá, então eu quero deixar esse traço aqui opcional também. Se você fizer isso, você não vai ter um padrão de telefone, né? Você vai ter um padrão de números em sequência. Então, essa expressão regular vai capturar qualquer sequência de 8 dígitos. Então, aqui, ó, você está vendo que eu tenho uma sequência aqui de 8 dígitos, aqui ele captura. Então eu tenho que ter algum ponto de referência, né? Senão a minha expressão regular fica muito aberta. O meu ponto de referência foi 4 dígitos, traço 4 dígitos, certo? Então qualquer coisa, nesse caso em específico, vai capturar como telefone. Mas você pode fazer com que, por exemplo, o DDD seja obrigatório, ou o 9 seja obrigatório, enfim, do jeito que você preferir, beleza? Eu vou deixar isso aqui nas nossas receitas, mas já dá para você entender o que a gente quis fazer. E outra coisa que faltou aqui, e aí eu já quero te dar essa dica também, quando você tem expressão regular para validar coisas, é interessante você colocar o começa com e o termina com, beleza? Porque aí, se o usuário digitar um espaço diferente, já não valida, certo? Se o usuário digitar um espaço aqui no final, também já não valida, beleza? Então é interessante você colocar esse circunflexo aqui no começo, começa com, e esse circunflexo que fala termina com. Beleza? E daí, se você estiver usando só um campo, você não precisa da flag multiline. E daí, se eu tirar isso aqui, não vai encontrar mais nada aqui, beleza? Porque aqui eu estou fazendo multiline para a gente ver linha por linha aqui. Então, beleza, vamos colocar isso aqui na nossa expressão regular. Então, valida telefones. Vamos colocar... Nossa, eu esqueci de const em todas as coisas aqui, ó. Const. Const. Faltou os barras, o G. E aí tá aqui a nossa expressão, valida telefones. Outra coisa que a gente costuma fazer, eu vou deixar o e-mail por último, aqui na minha sequência estava de e-mail, mas eu vou deixar ele por último porque ele é mais complexo. Então, vamos validar senhas fortes. E aqui, a gente pode usar essas senhas que eu já deixei aqui para a gente brincar. Então, vamos colocar elas aqui e vamos criar essa expressão regular. Expressão regular para senha forte seria utilizando o lookahead. Então, eu posso colocar uma interrogação igual, e daí eu tenho que pegar qualquer caractere aqui, e daí eu vou pegar entre A e Z minúsculo. Só para você entender, nesse momento eu não estou capturando absolutamente nada. Eu só estou falando, olha,
verifica se no que você vai checar aí na frente tem letras de minúscula, né, no caso aqui, só esse range aqui. E daí eu vou colocar um ponto para encontrar, e eu quero que a minha senha tenha no mínimo 8 caracteres, certo? Então aqui, ó, ele já capturou tudo que tinha aqui 8 caracteres. A única coisa que ele não pegou foi uma senha aqui que só tinha números. Beleza, então agora a gente pode copiar esses lookahead aqui e colocar. Agora ele já verificou letras minúsculas, vamos verificar letras maiúsculas. A Z. Vamos verificar também números. Vou copiar esse grupo, colocar 0 a 9. E aqui já fecha uma senha bem forte, né? Com letras maiúsculas e minúsculas e números. Se você quiser também, você pode colocar caracteres, né? Por exemplo, sei lá, vou colocar um exclamação, um arroba, várias coisas aqui. Deixa eu ver por que essa não está validando. É por causa desse colchete aqui. Então vamos colocar o colchete ali. Eu tenho que escapar o colchete aqui dentro. Esse aqui não está validando por causa do parênteses. Eu não vou colocar todos os caracteres aqui, mas só para você entender. O que eu fiz aqui? Foi o parênteses. Parênteses. Beleza. Então já validei aqui, ó, as senhas válidas e as senhas inválidas. Então só vai validar se tiver letras minúsculas, letras maiúsculas, números entre 0 a 9 e qualquer um desses caracteres aqui, e também, no mínimo, 8 caracteres. Beleza? Então essa seria uma expressão regular para validar senhas fortes aqui. Então vou colocar aqui, valida, const, valida, senhas fortes, igual a isso daqui. E aqui a gente pode colocar também o começa com e termina com, né? Beleza. Outra coisa que eu fiquei de te falar, né, seria validar e-mails aqui. Então, validar e-mails. Então, validar e-mails, eu deixei uma lista de e-mails aqui. Eu quero te mostrar alguns e-mails que eu peguei essa lista na internet. Eu não sei se está certo, mas alguns e-mails que são considerados válidos e eu nem sabia. Eu posso tirar esse texto de exemplo aqui? Ó, aqui, ó. Isso daqui, por exemplo, ó, com aspas. Isso aqui considerado um e-mail válido. Eu nem sabia disso. Isso daqui no final, com colchetes aqui, é considerado um e-mail válido. Não sabia disso também. Então, é meio complexo. Então, o que eu vou te falar? Se você vier em qualquer lugar e falar e-mail regular expression, nenhuma expressão regular vai validar todos aqueles e-mails ali. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Esse aqui eu não entrei ainda, mas vamos ver se... Aqui tem... tem para várias linguagens de programação aqui, que legal. Vou copiar isso aqui e vou colocar essa expressão regular aqui, falando que inicia e termina. Vou colocar a global e vou colocar a multiline aqui. E aí, ó, ele validou todos os válidos, beleza? Ó, tranquilo, validou aqui a expressão regular, validou... Esse aqui também como válido, esse válido, mas esse aqui, olha que interessante, esse aqui, que era um e-mail válido, ele não conseguiu validar com a expressão regular dele. Então, estranho. Imagina que você tenha um cliente que tem esse e-mail, não sei se seria possível, né, a pessoa utilizar o IP ao invés do domínio, mas é válido isso aqui. Mas ele teve um grande acerto aqui, né? Acertou quase todos os IPs e não capturou nenhum IP inválido. Então, eu particularmente, na programação, eu usaria essa expressão regular sem problema algum. Você está vendo aqui, se você quiser ler a expressão regular, ela é muito grande. Mas aparentemente ele está negando aqui, está negando alguns caracteres inválidos, negando o arroba também, porque provavelmente ele vai colocar o arroba aqui em algum lugar, nesse local. E aqui ele está fazendo a checagem do domínio. Então, esse trecho de trás é o antes do arroba e esse trecho aqui depois é o depois do arroba. Mas vamos tentar criar alguma expressão regular. O que eu faria no caso assim? Eu não tenho como copiar de alguém, porque aparentemente esse site que eu entrei aqui, que eu te falei que eu não tinha acessado ainda, aparentemente é um site, assim, respeitável, né, grande, pelo que parece aqui, ó, tá vendo? Tem vários comentários aqui. Não sei te falar, mas aparentemente
eles já testaram isso aqui. Então, é muito melhor você usar um negócio que alguém já testou do que você tenta se aventurar e criar aí. Mas vamos criar. O que eu faria para criar uma expressão regular? Primeiro, o que eu posso fazer? Eu posso tentar negar o espaço aqui, certo? Então, vamos tentar negar o espaço mais. Beleza. Não neguei o espaço, ele encontra tudo o que não é espaço. Beleza? Então, tivemos um começo, mais ou menos. Aí eu falaria arroba, beleza. Então, eu chequei daqui até o arroba. E daí, aqui, eu falaria a mesma coisa. E por que eu estou fazendo isso? Eu não sei o padrão do e-mail. Eu não sei qual que é o padrão, o que é permitido do lado de cá e o que é... Aqui é domínio, né, no caso. Então, mas pode permitir IP também. Então, não faça expressões regulares que você não sabe o padrão que você está tentando atingir. Aqui eu estou tentando atingir essa lista aqui. Mas deu para você entender, né? Eu não entendo o padrão de e-mail. Mas aqui, ó, eu colocaria também negando o espaço. Beleza, já capturou. Vou pegar um ponto aqui, porque eu tenho que ter um ponto aqui. E daí eu vou falar, aqui eu tenho que ter um mais, né? No caso aqui. Vou falar que eu quero um ponto aqui. E daí, mais alguma coisa aqui. Então, beleza, a gente capturou metade da coisa aqui, né? Aqui eu tenho que ter um mais. Beleza. Então, a gente capturou metade da coisa aqui. Só que aqui, o que eu posso fazer seria o seguinte. Eu poderia falar que... Acho que não, né? Eu tenho que ter esse trecho aqui, ponto. E daí eu tenho que ter mais alguma coisa aqui no final para falar, olha, agora pode ter alguma coisa a mais aqui, né? E daí esse trecho aqui de fora seria opcional. Vamos ver aonde a gente chegou com essa expressão regular. Deixa eu ver, ponto .br, ele capturou, mas não pegou mais nada depois do espaço. Beleza. Ponto first name, last name, ponto .com. Pegou, isso aqui ele pegou. Qualquer coisa que eu colocasse aqui, ó, ele ia validar, tá vendo? E ele pegou todos os inválidos também. Então, essa expressão regular, aparentemente, deixa eu ver se eu tenho algum texto. Eu acho que eu tenho algum texto pronto que tem vários e-mails aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, ele pegou o meu e-mail aqui no meio do caminho, tá vendo? Pegou esse e-mail aqui. Pegou esse e-mail aqui também, e esse aqui, ó. Esse aqui é inválido, isso eu sei. Você não pode ter um ponto no começo do e-mail. Isso eu sei também. Esse aqui é inválido, mas ele capturou esse aqui, capturou o IP completo. Olha para você ver, eu usaria sem problema algum essa expressão regular, porque eu teria certeza que eu não estaria bloqueando um e-mail de um cliente válido. Eu usaria isso aqui tranquilamente. Eu vou colocar ela aqui, ó, só que eu vou colocar como permissiva, certo? Que vai aceitar muitos e-mails também que são considerados inválidos. Deixa eu voltar ela aqui. Aqui, então ele pegou isso aqui, os de baixo aqui são inválidos, ó. Então esse aqui ele capturou como válido, tá vendo? Esse aqui ele pegou esses símbolos aqui. A gente pode, na nossa própria expressão, a gente pode negar esse caractere aqui facilmente, ó. A gente pode vir aqui e colocar ele aqui, ó. Esse e esse também, ó. Então, a gente já está complicando um pouco a nossa expressão, mas a gente pode negar esses caracteres aqui, ó. Então, agora já melhorou. Beleza. Aqui tem arroba e arroba, tá vendo? Ele pegou 2 arrobas aqui. Então, isso a gente pode corrigir. Já já eu vou te mostrar uma que corrige esses probleminhas aqui. E aqui tem uma começando com ponto, aqui tem 2 pontos seguidos também, eu acho que não é válido você ter um e-mail com 2 pontos seguidos. Então, a gente pode melhorar ela um pouquinho. Então, beleza. Deixa aquela permissiva daquele jeito e vamos começar a mexer. O que é que você faria se fosse para você criar essa expressão regular? Se você quiser pausar e tentar fazer isso aí, o que é que você faria para você criar essa expressão regular de uma maneira que bloqueasse algumas coisas meio óbvias, assim? Tem umas coisas que são mais óbvias que a gente pode bloquear, assim. Por exemplo, o ponto aqui que eu te falei que não podia iniciar com ponto, eu posso bloquear isso. Quer ver? Tá vendo esse meio que inicia com ponto? Eu vou tentar focar nele aqui, ó. Então, ó, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou falar que eu não quero o ponto aqui, beleza? E daí... agora a gente tá... Vamos ver como é que ficou aqui, ó.
Só que o problema disso é que todo e-mail que tiver ponto, ó, por exemplo, esse é válido. Por exemplo, se eu tivesse um e-mail luiz.otavio, alguma coisa, não validaria. Então, o que eu tenho que fazer? Eu bloqueei o ponto aqui, eu neguei o ponto. Então, qualquer coisa que não for um espaço e um ponto vai entrar aqui. Mas aí, aqui eu poderia falar, eu quero o ponto de volta aqui. E daí aqui eu poderia falar a mesma coisa que eu falei aqui. Só que agora, o que a gente fez nessa expressão regular, agora o que a gente fez foi permitir somente os que tem ponto. Tá vendo aqui? Que louco? A gente bloqueou tudo e só vai entrar os que tiver uma letra, alguma coisa, ponto, alguma coisa. Beleza, então o que a gente pode fazer? A gente pode falar que o ponto é opcional. E aí ele volta a funcionar. Vamos ver se a gente conseguiu bloquear aquele e-mail que começa com ponto. A gente bloqueou. Aqui ele está entrando porque a gente não falou começa com, no caso aqui, né? Começa com já ia bloquear meio mundo de coisa aqui. Mas eu quero deixar aberto só para a gente ver o que ele está capturando. Porque isso aqui, em teoria, é realmente um IP válido. Um e-mail válido. E ele está pegando aqui esses estranhos aqui também. Vamos dar uma olhada o que mais que a gente pode tentar bloquear. Eu acho que nada. Se a gente começar a bloquear muito aqui, a gente vai ter problemas. Deixa eu ver se eu tenho algum e-mail com... o final, ponto final aqui, tá vendo? Esse ponto final, eu vou falar o seguinte, eu vou bloquear assim, ó. Vou deixar isso aqui assim. Vamos ver o que a gente pegou .com.br, beleza? Isso caractere aqui, eu não vou me preocupar com ele. Ó. Isso aqui é um e-mail válido, mas eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou aceitar e-mail assim, não é possível. Muito complexo. Mas você está entendendo o que eu estou te falando? Tem várias coisas, vários padrões que a gente pode ir mexendo aqui, que o padrão do e-mail é muito aberto, é muito amplo. Então, tem várias coisas. Eu iria, se eu fosse criar uma expressão regular, eu iria com aquela primeira que eu te mandei. Que foi essa aqui, permissiva, né, no caso. Tem que testar. A gente fez aqui em tempo real na aula, mas tem que testar ela com vários e-mails. Ou então, eu iria com alguma coisa que alguém já testou, que seria o site aqui. Eu vou deixar ela lá para você também. Bom, é importante você dar uma observada que se eles não mudaram, porque aparentemente isso aqui deve mudar com o tempo, né, no caso. Sei lá. Ou ser melhorada, porque parece que no começo ali, ele tá falando que se alguém não concorda com isso, discute lá embaixo, né, isso aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente já pegou várias coisas aqui, nas nossas receitas, encontrar palavras, coisas que a gente faz no dia a dia, a gente encontrar números também, coisas que a gente faz muito no dia a dia, nem tanto validar IP, mas pode ser bem útil em alguns casos, validar CPF a gente faz muito no dia a dia, validar telefones a gente faz, senhas fortes também a gente faz bastante, e e-mails, praticamente qualquer formulário de contato que você for criar, você vai ter uma expressão regular nesse sentido. Pode ser a permissiva, pode ser essa outra que a gente criou posteriormente, ou pode ser essa outra aqui também, se você quiser utilizar aqui. Ou eu iria com a permissiva, ou com a que alguém já testou bastante, que seria essa. A minha escolha seria essa aqui, para te falar a verdade, a última aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar essa aula aqui assim, essa sessão termina aqui. Se tiver mais alguma coisa pra gente falar, eu vou criar mais aulas, provavelmente, mas eu acho que vai ser só isso mesmo. Beleza? Então é isso. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço.